Tenho certeza que esse assunto agora, Doutor Responde, vai interessar muita gente, porque é uma doutora que está aqui, hoje é o Doutora Responde, né? Doutora Maria Cláudia Schulz, que é médica alergista. Falar de rinite, doenças aí, alergias agora na primavera. Tudo bem, doutora? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde, tudo bem, Rodrigo? Obrigado pela presença, né? Sim, obrigada. Então, por que é tão comum agora, no início da primavera, nesses primeiros dias aí, as pessoas ficarem, né, com o nariz trancado, rinite atacar? Isso é durante toda a primavera ou depois dá uma paradinha, doutora? Geralmente os sintomas pioram agora na mudança de estação, bem no início da primavera. Porque o que acontece? Nesse momento a gente tem alta concentração de pólen no ar, principalmente na nossa região aqui a gente tem o pólen das gramíneas. E essa concentração faz com que os pacientes comecem a ter mais sintomas, tanto de rinite, conjuntivite alérgica e até sintomas de asma também. E ele pode persistir ao longo de setembro ou ir diminuindo conforme vão passando os meses, diminui um pouquinho. Vai acostumando. Vai acostumando, é como se o organismo fosse acostumando mesmo. Entendi, por isso que dá esse impacto agora nessa mudança. Exatamente, então. nessa mudança. Vamos já aguardar as mensagens aí no WhatsApp do Balanço Geral. Se você tiver alguma pergunta, manda pra gente aqui. Quem sabe daqui a pouco a doutora responde. Como amenizar esse problema agora no início, assim, doutora? O que a gente sempre fala, né, ao longo do ano para os pacientes. Acorda de manhã e abre a janela de casa e deixa a casa ficar arejada. Nesse momento da primavera, isso não deve ser feito no início da manhã, porque a gente tem maior concentração de pólen no início da manhã. Então a casa deve ficar fechada nesse início da manhã e abrir próximo ao almoço, deixar durante o dia a casa aberta. É tão bom um arzinho de manhã cedo, doutora? Isso. Não pode agora? Agora não pode. Fechar a casa mais para o final do dia e depois, início da noite, deixar a casa aberta novamente para arejar. Porque senão também acumulam os ácaros, nosso clima também é úmido, quente, sim. Os ácaros também aumentam e surgem também rinite. Tratamento para isso, doutora, como é que funciona? A gente pode fazer os tratamentos medicamentosos, né? Isso sempre com orientação do médico, mas o que a gente pode fazer de rotina que ajuda bastante é a lavagem nasal com soro fisiológico. Sempre falo para o paciente que esse tem que ser um hábito, né? Como a gente escova os dentes, a gente tem que aprender a lavar o nariz, pelo menos uma vez por dia. Então isso ajuda bastante a diminuir os alérgenos na mucosa do nariz. E assim, eu já vi alguns vídeos na internet também do pessoal ensinando como é que faz para lavar o nariz, né? Isso. Acho que até, não sei se dá para explicar aqui, né? Mas tentar, porque como é que lava o nariz, por exemplo, doutora? Eu vou mais ou menos mostrar para vocês como é que a gente faz. A gente pode abaixar um pouquinho a cabeça, né? O soro pode ser na seringa, tem os jatos contínuos também. Aí coloca retinho assim no nariz e aplica, né? Fica aqui com a cabeça aqui Isso, mesmo, com a cabeça um pouco baixa. Quando você aspirar, ele pode ir para a garganta, em algumas situações pode sair pelo outro lado. Na internet tem muitos vídeos que tem que sair pelo outro lado do soro, né? Aí as pessoas acham que não lavou o nariz porque não saiu. Se você sentiu aquele líquido na garganta, você fez a lavagem nasal adequada. Ó, por isso que é bom uma pessoa que entende. A doutora é médica alergista. Eu achava que tinha que passar para o outro lado para limpar, então não necessariamente precisa sair pelo outro lado. Se você sentiu na garganta, você lavou o nariz. Então tá, a tendência é que amenize um pouco para frente, é o pessoal que está com rinite atacada, e nariz trancado, mas é bom não abrir as janelas no começo do dia. No começo do dia não abrir as janelas, mas depois tem que abrir. E quem tem problemas já mais graves, como a asma, por exemplo, tem que cuidar mais, doutora? Tem que cuidar mais porque a quantidade de alérgeno aumenta, pode não só ficar na mucosa do nariz, como nos olhos também, mas ir para os pulmões e causar as crises de asma. Ou tosses secas, né? Os pacientes começam com uma tosse seca persistente, também são sintomas. Doutora Maria Cláudia Schulz, médica alergista, ao vivo com a gente hoje no estúdio do Balanço Geral, quadro doutor ou doutora, né? Responde com a gente aqui, doutora. Obrigado, volte sempre aqui ao BG. Tá bom, muito obrigada.